Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, né, que se dedicaram a estar aqui conosco. É um prazer estar com vocês. Queria também agradecer ao Pedro, da 107, e à Lilian, por essa linda oportunidade, né, de trabalhar com eles. E dizer que, realmente, a hipertermia é uma grande paixão na minha vida, porque a primeira vez que eu fiquei sabendo, né, sobre esse tipo de terapia foi nos Estados Unidos, há aproximadamente 10 anos atrás, quando eu estive em um congresso de medicina integrativa, medicina natural, na Flórida, e eu fiquei sabendo de pessoas que tinham doenças, entre aspas, intratáveis, e que, no final das contas, estavam tendo resultados fantásticos com o uso desse tipo de terapia, que é o uso da terapia com calor. Então, eu fui estudar isso mais a fundo, e acabei me tornando um pouco expert no assunto, porque realmente é uma coisa fascinante, né? O nosso corpo é uma máquina perfeita, mas com todas as questões que a gente tem do mundo moderno, a quantidade de toxinas que a gente está submetido no dia a dia, o estresse, né, psicológico, a quantidade de informações que a gente recebe, a questão da agitação do nosso dia a dia, as demandas que nós temos, vão minando a nossa saúde de uma maneira ou de outra. E a hipertermia é um dos recursos mais fantásticos que eu encontrei, porque é um tipo de recurso que faz com que o nosso corpo possa funcionar de maneira otimizada, sem você ter nenhum tipo de intoxicação, efeitos colaterais, nada disso. A hipertermia, ela faz com que o nosso corpo seja o seu melhor. Então, isso foi o que me fascinou em relação a isso. Então, nós vamos começar hoje falando sobre a hipertermia como um recurso de tratamento integrativo. Eu fico muito feliz de ver que, hoje em dia, cada vez mais os médicos da medicina convencional estão expandindo o seu olhar para recursos integrativos, né? Hoje em dia, no SUS, a gente já tem uma série de terapias que são consideradas complementares à medicina convencional. E a hipertermia vem como um recurso também para agregar valor aí nesses tratamentos que a gente tem convencionais. Então, na verdade, se a gente olhar para trás, a história do uso de terapia como calor, com efeitos terapêuticos, foi introduzida na humanidade há mais ou menos 2.500 anos. Vocês devem saber de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Ele é da data de 460 anos antes de Cristo. Então, imagina que há 2.500 anos atrás, Hipócrates já dizia: dê-me o poder de produzir a febre e eu curarei todas as doenças. Então, ele era um cara realmente um iluminado, né? Já tinha essa noção de que, se a gente conseguisse estimular a produção de uma febre no ser humano, você poderia tratar de inúmeras doenças. Então, como é que funciona a nossa temperatura corporal e a sua relação com a doença? Nós, como seres humanos, somos seres homeotérmicos, né? O que significa que o nosso hipotálamo está sempre regulando a nossa temperatura corporal, ele age como um termostato. Então, no espectro de temperatura, a gente precisa estar entre 36,5 e 37,5 graus Celsius de temperatura para que o nosso corpo esteja funcionando em níveis ótimos. E nesse espectro de temperatura, nós temos, de um lado, a febre, que fica, né, na parte da temperatura extrema, muito alta, e do outro lado a gente tem a hipotermia, que é quando a gente tem menos calor do que deveria. Então, a febre, ela pode ser ocasionada por vírus, bactérias, fungos, então infecção por micro-organismos, também por doenças não infecciosas, como um CA, doença do sistema nervoso central, né, doença cardiovascular, ou até um hipertireoidismo, também pode causar uma febre. No outro espectro da temperatura, então, que é a hipotermia, isso pode ser causado por exposição intensa ao frio, até desnutrição, hipotireoidismo, uma pessoa que consome muita bebida alcoólica pode sofrer de hipotermia, doença cardíaca, enfim, uma série de questões podem baixar a nossa temperatura ao extremo.
E pesquisando mais profundamente no Centro de Tratamento de Doenças Crônicas nos Estados Unidos, eu encontrei o Dr. David Jernigan, que eu achei bem interessante a citação dele, que ele fala uma coisa que eu me remeto muito ao mundo nosso atual, né, que é a medicina convencional. Ela tem uma ênfase muito focada no tratamento das condições febris. Nós vemos isso no nosso dia a dia, né? Todos os médicos e até nós mesmos no nosso dia a dia, à medida que alguém tenha uma febre, um filho está com febre, uma criança apresenta uma febre, a gente corre imediatamente para tratar dessa febre e a gente quer baixar a febre dando um antitérmico para essa pessoa, né? Isso é o tratamento convencional da medicina convencional. E o Dr. David Jernigan, ele diz o seguinte: a baixa temperatura corporal pode ser uma condição muito mais ameaçadora do que a febre. A hipotermia cria um ambiente propício para vírus e infecções crônicas e é um sinal de degeneração e morte celular gradual. Então, isso é muito sério, porque quando a gente está em hipotermia, são temperaturas abaixo de 36,4, já pode se considerar que a pessoa não está conseguindo manter o calor, né, que é necessário. Isso significa que ela vai criando um ambiente propício para vírus, então ela está com a imunidade mais baixa, e é uma situação que é silenciosa, porque ninguém costuma perceber que está com hipotermia, e não é alarmante como é o caso da febre, porque a febre nos causa um desconforto muito grande, e aí a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo, né? Porém, a gente pode imaginar que se o nosso corpo é uma máquina tão perfeita, se ele cria essa febre, ela não pode ser algo ruim, né? A febre, ela cria um ambiente que ajuda a eliminar esses micro-organismos nocivos. Então, como diz o Dr. David Jernigan, a gente precisa ter um outro olhar sobre isso e questionar esse tipo de tratamento. Será que é realmente interessante a gente curar essa febre, ou seja, tratar a febre e retirar uma reação que é totalmente normal do nosso organismo com o medicamento? Então, isso é algo que eu quero trazer para a reflexão de todos, porque se o nosso corpo cria uma febre, é porque ele está encontrando uma maneira de tratar algo que está acontecendo. Então, temos que repensar sobre isso. Para aquelas pessoas que nunca ouviram falar de hipertermia ou parece algo novo, eu entrei no Google Acadêmico e eu recomendo que sempre que as pessoas queiram fazer buscas no Google, que elas se remetam ao Google Acadêmico, porque aqui a gente tem uma quantidade enorme de artigos científicos publicados, então as fontes aqui publicadas são confiáveis, né? Se você usar a palavra hyperthermia, que é hipertermia em inglês, você vai encontrar que existem mais de 500 mil casos publicados, casos científicos, estudos publicados sobre o assunto. E a gente vai encontrar hipertermia no tratamento em oncologia, hipertermia no tratamento, inclusive, do coronavírus. Vocês vão descobrir inúmeros artigos muito interessantes com resultados reais de pacientes que foram tratados usando essa técnica. Outra coisa interessante que eu queria falar sobre a terapia com calor, para quem nunca ouviu falar, no Japão, eles usam muito uma forma de hipertermia que é semelhante à sauna para tratar pacientes com insuficiência cardíaca crônica. Eles chamam essa terapia de Weion Therapy, e essa palavra Weion significa calor calmante. Isso foi desenvolvido no Japão, e os pacientes eles ficam numa sauna seca, aquecida a 60 graus durante 15 minutos, e depois eles são envoltos por cobertores térmicos para manter o calor durante mais 30 minutos. Então, são 45 minutos de tratamento em hipertermia. E eles usam isso para melhorar os prognósticos dos pacientes e também aumentar a qualidade de vida. Olha que interessante, o Dr. Chua Tei, ele criou em 2012 um instituto de pesquisa no Japão para estabelecer a terapia Weion como um método eficaz de tratamento para doenças intratáveis. Vejam bem, isso para mim é muito interessante, porque se a gente olha na medicina convencional, a quantidade de doenças intratáveis que a gente encontra hoje em dia, imagina pacientes com fibromialgia, com artrite, artrose, até mesmo câncer, diabetes, muitas pessoas ficam tomando remediando uma situação, mas não conseguem realmente sair daquele problema, ter uma solução eficaz. Então, o Dr. Chua Tei, ele considera a terapia com calor
como um tipo de tratamento eficaz para doenças intratáveis, tá? Então, guarde esse conceito para a gente falar novamente sobre isso no futuro, quando vocês perceberem depoimentos de pessoas que ao vivo vão estar aqui conosco, ou que nos enviaram vídeos, falando sobre o caso delas, que se enquadram talvez aqui, em doenças intratáveis, e que, no entanto, com o tipo de tratamento que foi feito, elas conseguiram um resultado muito eficaz. Então, esse é um outro estudo científico que eu busquei para vocês no PubMed, né? O PubMed, que é um site dos Estados Unidos muito reconhecido para publicações da área médica. Então, aqui fala que essa terapia com calor, ou Wave Therapy, realmente melhorou a hemodinâmica, a função cardíaca, arritmias, função endotelial vascular, função do sistema nervoso simpático, e sintomas de pacientes com insuficiência cardíaca crônica. Então, isso é um estudo publicado no PubMed falando sobre a terapia com calor. Então, se a gente for resumir quais são os principais benefícios diretos da hipotermia, quando eu digo que ela tem um enfoque sistêmico, ela trata o paciente como um todo. Primeiro, ela trata a hipotermia, acelera o metabolismo, aumenta a imunidade, aumenta a atividade enzimática, ela ativa 3.000 enzimas no nosso corpo, estimula a produção da proteína do choque térmico. Quem nunca ouviu falar nas chaperonas, vai ouvir falar hoje, porque nós vamos assistir um pequeno vídeo de um médico brasileiro que está fazendo muito sucesso lá nos Estados Unidos, estimulando a produção dessa proteína do choque térmico, a chaperona. E também a hipertermia detoxifica o nosso organismo, que é sensacional. Você vai fazer uma desintoxicação com esse tipo de terapia. Eu gosto muito de olhar para esse gráfico, né? Porque se a gente for pensar na escala de temperatura, de 35 graus até 43 graus, você vai ver uma diferença absurda no que acontece com a nossa saúde. Por isso que aqui está escrito que a hipotermia está relacionada à vida. No nível de 35 graus e 35,5, a gente tem ativação de células de câncer. Então, falando de hipotermia, ativação de célula cancerosa, deficiência de excreção enzimática, então as enzimas não estão funcionando de maneira otimizada, e sintomas alérgicos em pacientes. Então, tudo isso são sinais de pessoas que têm hipotermia. Já nos graus de temperatura normal do nosso corpo, que é entre 36,5, 37 até 37,5, você já tem uma situação de saúde ótima. Ativação de enzimas, então você tem 3.000 tipos de enzimas que estão ativadas, e a gente está funcionando com a saúde beleza. Já nos níveis de temperatura elevada, 40, 41 até 43 graus, a gente percebe que temos um ambiente inóspito para micro-organismos, então bactérias, vírus, câncer, células de câncer não sobrevivem ao calor, e nós temos uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção aqui, que é a ativação da proteína do choque térmico, ou Heat Shock Protein em inglês, que é a chaperona. Então, o que acontece? Quando a temperatura do nosso corpo é reduzida em 1 grau, a nossa função imune cai em quase 40%. O nosso metabolismo cai em 12% e as atividades enzimáticas caem pela metade. Então, vocês veem a importância da gente manter a nossa temperatura corporal no nível recomendado. Então, agora eu quero compartilhar com vocês esse vídeo que é muito relevante de um médico, o Dr. Mark Abreu, que está trabalhando com hipertermia lá nos Estados Unidos. Vamos ver o que ele tem para dizer aqui para a gente. Tratamento inédito no mundo promete acabar com um dos maiores medos aí da humanidade, que é envelhecer com algum tipo de doença degenerativa. O uso de uma tecnologia que foi descoberta e liderada por um médico brasileiro lá nos Estados Unidos promete não só impedir o avanço da doença, como também recuperar algumas funções perdidas. Quem foi fazer a reportagem foi a Luciana Camargo. Edna tem 48 anos e há 5 foi diagnosticada com doença de Lyme, que afeta o sistema nervoso. Ela não imaginava conseguir voltar a caminhar. Andar em linha reta sobre este tapete, então? Mas olha só como ela está agora. Assim como aconteceu com a Edna, o Rabino Israel está aqui no Instituto BTT de Westport, em Connecticut, para ser operado pelo médico brasileiro Mark Abreu. É uma cirurgia do futuro, sem anestesia, sem dor, sem corte, e a mente do paciente é quem dita as regras.
O tratamento é chamado de indução de proteínas de choque térmico. Com ele, o cérebro do paciente é monitorado por uma espécie de capacete com antenas que captam o sinal cerebral e fazem a entrega de calor. O paciente chega a ser exposto a uma temperatura de mais de 100 graus. E para garantir a segurança e o controle total das funções vitais, sensores são espalhados pelo corpo. A proteína de choque térmico, na verdade, é a molécula mais importante para a vida, não só do ser humano, mas é a única molécula presente em todos os seres viventes. É que essas proteínas, infelizmente, elas começam a diminuir, né, ou mesmo perder a função com o envelhecimento. E o que nós conseguimos fazer aqui foi, pela primeira vez, fazer a indução dessa proteína no ser humano. E com isto, né, nós conseguimos também tratar estas doenças anteriormente, né, não tratáveis. Doenças como Parkinson, Alzheimer e esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. Israel é portador de ELA e chegou ao instituto com problemas na postura e dificuldade de locomoção. Mas depois da primeira sessão, segundo Mark, o tratamento não tem efeitos colaterais negativos. É muito lindo e eu não vejo a hora de andar mais e mais. Em 2017, Holly também foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica e recebeu a notícia de que teria apenas mais 4 anos de vida. O tratamento com o Dr. Mark surgiu como uma nova esperança. Estamos flutuando de alegria, animados por termos encontrado um tratamento que pode funcionar, que vai na raiz do problema e não coloca apenas uma atadura como os outros. O marido de Holly lembrou que logo depois da primeira cirurgia, ela conseguiu entrar sozinha no carro. Ela não conseguia fazer isso antes, agora consegue. Foi um milagre. Nós estamos conseguindo algo além, que é restaurar a função perdida. Então, pacientes que não conseguiam andar, voltam a andar, não conseguiam comer, voltam a comer. E aí essa, vamos dizer assim, a esperança, mas já com resultados. É isso aí, muito Tratamento sensacional que a gente está vendo, né? Com o Dr. Mark Abreu, lá nos Estados Unidos. Então, para quem nunca tinha ouvido falar sobre isso antes, fique ligado, porque as chaperonas ou as proteínas térmico, segundo o próprio Dr. Mark falou, né, são as moléculas mais importantes para a nossa vida. Na verdade, elas protegem as células saudáveis contra o estresse térmico, elas nos ajudam na produção de endorfinas, beta-endorfinas, então promove uma sensação de bem-estar e também atuam no alívio da dor. Então, vocês vão ver alguns dos depoimentos aqui hoje de pessoas dizendo como que sentiram alívio de dor. Também tem a ver com essa ativação das chaperonas. E elas aumentam a nossa imunidade muito através da ativação dos linfócitos natural killers. Então, tem um efeito anti-câncer muito importante também. Então, isso é uma das coisas que a gente queria trazer aqui. Agora nós vamos falar sobre o uso da hipertermia nas diversas áreas da medicina, né? Começando pela oncologia. Novamente, para quem nunca tinha entrado em contato com hipertermia, se você entrar no site oficial do Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos, você vai ver que ali mesmo eles citam a hipertermia como um tipo de tratamento do câncer. E isso é muito interessante, porque está lá no site do NIH. E eles explicam o que é hipertermia. Então, eles dizem o seguinte: hipertermia é um tipo de tratamento do câncer em que o tecido corporal é exposto a altas temperaturas, geralmente com lesão mínima aos tecidos normais. Ao matar as células cancerosas e danificar proteínas e estruturas dentro das células, a hipertermia pode reduzir os tumores. Então, isso aqui está dentro do Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos. Eu recomendo que quem quiser que entre lá no site para ver um pouquinho sobre isso. E já existe... Parênteses, Alex, duas das pacientes que estão conosco aí hoje, né, são pacientes de câncer, né, com histórico realmente de superação de câncer,
entre outros recursos, com o uso da hipertermia. Perfeitamente, é isso aí. Nós já vamos chegar lá para compartilhar esses casos. E então eu queria dizer isso também, que se vocês procurarem no Amazon.com, se vocês pesquisarem aí online, já existem publicações, livros publicados sobre o tratamento e o uso da hipertermia na oncologia, com casos, estudos práticos e tudo mais. Inclusive esse livro, que é o meu favorito, que foi escrito por um médico japonês chamado Dr. Nobuhiro Yoshimizu. Ele escreveu esse livro que ele denominou o 4º tratamento para os refugiados da medicina, onde ele demonstra casos práticos. Ele era diretor de um hospital na cidade de Yokohama, no Japão, e ele cansou de ver as pessoas que saíam do hospital desenganadas pela medicina convencional com aquele diagnóstico: sinto muito, fizemos hipertermia, fizemos quimioterapia, radioterapia, né, ou até cirurgia para remover parte de um órgão, e já não temos mais alguma esperança para você. Ele, vendo esses casos, ele resolveu buscar algo a mais para esses pacientes e começou a pesquisar o que ele poderia fazer para ajudar quem não tinha mais experiência, pacientes que estavam com metástases e não tinham esperança de melhorar. Então, ele criou um espaço do lado do hospital, uma clínica chamada Garden Clinic, onde ele acolheu esses pacientes. Então, vocês estão vendo aqui uma lista de pessoas, homens e mulheres, com câncer de pulmão, de esôfago, baço, bexiga. E ele começou a medir a temperatura corporal dessas pessoas antes e depois do tratamento. E vocês vão ver que ele conseguiu aí aumentar, em média, 1 a 2 graus na temperatura do corpo, sempre após o tratamento. E ele começou a ter resultados incríveis. Ele deitava as pessoas nesse equipamento aí, que é uma esteira que gera raios infravermelhos longos, gerando calor, e com esse equipamento ele conseguiu tratar pessoas que estavam totalmente sem esperança e que no final do tratamento conseguiram recuperar a saúde completamente, ou seja, conseguiram reverter o câncer. E nesse livro dele, ele cita inúmeros casos desses pacientes. Os pacientes dão depoimentos. E esse caso que eu estou mostrando aí é uma paciente com mama, com metástase no pulmão, que esse câncer desapareceu em 2 semanas. Vocês estão vendo a imagem aí do pulmão. É um caso bem impressionante. É claro que ele usou outras coisas também, ou seja, realmente é um conjunto, né, de tratamentos que são feitos. E a hipertermia, no caso com esse equipamento, a Biomat, foi algo fundamental no tratamento que ele fez lá. Então, por isso ele escreveu esse livro. Esse livro está disponível digitalmente, é um livro que eu posso enviar para quem quiser eletronicamente para estudar melhor esses casos, e tem umas informações bem interessantes lá também. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui para vocês é que os médicos da Universidade de Harvard já publicaram que as células de câncer são vulneráveis ao calor. Então, já é sabido e já foi publicado que acima de 42 graus Celsius, as células de câncer não conseguem sobreviver. Então, nós temos condições de fazer tratamentos com hipertermia, né, elevando a temperatura aí em 1 e 2 graus, mas usar até mesmo 70 graus do infravermelho longo, ajudando os pacientes a criar esse ambiente que é inóspito para as células de câncer e ajudar a induzir a apoptose, ou seja, a morte dessas células. E agora sim, Pedro, eu gostaria que a gente pudesse chamar os nossos amigos aí, as pessoas que vão compartilhar os casos, né, para que a gente entenda como é que foi a experiência delas com a hipertermia e outros tratamentos também. Então, eu tive o câncer de mama, o diagnóstico do primeiro câncer em 2015. Fiz a quadrantectomia, fiz as raivas, fiz as químios, fiz a hormonioterapia. Em 2018, em dezembro, eu fui diagnosticada com a metástase do pulmão, né? E aí, passei por todo o processo, novamente, de quimioterapia. Em outubro, eu tive, assim, a grande oportunidade que o universo me proporcionou, que foi conhecer o Instituto de Performance e Longevidade, e conhecer a doutora Cláudia Murilo, né, que é a minha nutróloga, que cuida de mim, né, que eu tenho essa honra de dizer que sou cuidada pela doutora Cláudia. E foi aí que foi o diferencial na minha vida, quando eu conheci
a biomad, né, a termoterapia e hipertermia. Eu fiz lá no Instituto 24 sessões com a hipertermia. Nessa época, eu estava intercalando com as quimioterapias, e isso me deu um amparo muito grande para suportar as sessões de quimioterapia, que não eram brincadeiras, não eram fáceis, né? Mas, assim, eu tive esse grande suporte. Em dezembro, eu concluí as quimioterapias e tive que ir para São Paulo, porque eu também sou acompanhada pela equipe do AC Camargo, em São Paulo. Parei o tratamento aqui em Maceió. Quando eu retornei em fevereiro, eu tive uma maior surpresa ainda, né? Que aí foi realmente um grande presente do universo. Quando a doutora Cláudia me chama, lá na clínica, né? E me deu, assim, o maior exemplo de altruísmo e de solidariedade, de empatia. Foi quando ela colocou para mim, Dona Esmeralda, eu lhe chamei porque nós temos uma esteira extra, uma manta extra, e a gente vai disponibilizar para a senhora usar na sua casa. Então, isso para mim, assim, foi tudo. Foi tudo. E é tudo. Eu não consigo não me emocionar com esse gesto de amor pelo outro, pelo solidariedade, né? Sentir a dor do outro. Isso eu devo à doutora Cláudia, né? A ela, a Raquel, o IPL é fantástico. Bem, então, desde fevereiro que eu estou com a manta na minha casa, tendo a honra e a oportunidade de realizar o tratamento no meu domicílio, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, assim, eu saí desse tratamento com fibromialgia, eu saí com neuropatia, né? Eu saí bem baleada mesmo. Mas, assim, hoje eu digo para vocês aqui, né, quero compartilhar para vocês, eu não tenho dores no meu corpo. Eu não tenho dores no meu corpo. Hoje eu consigo, né, viver o meu dia a dia, o meu cotidiano, cuidando de mim, cuidando da minha casa, compartilhando com meu marido, com minha família. Né? Então, assim, observei que em março, quando eu fiz o exame, eu fiz um PET scan em março. O tumor que me fez a metástase, o triplo negativo, ele é considerado um tumor agressivo. E ele é um tumor de difícil tratamento, porque ele não dispõe de muitas terapias para cuidar, para tratá-lo, né? Mas em mim, ele sempre manteve um perfil de crescimento lento. Quando eu fiz as quimioterapias, eu tive um resultado satisfatório, um resultado positivo. Eu tinha também lesões no mediastino, eu tinha lesões nas articulações condroesternais, eu tinha no hídro pulmonar. A quimioterapia cuidou disso aí. Ela debelou essas lesões. Mas o nódulo continuava lá. O nódulo, ele mantinha-se crescendo. Eu fiz a última quimioterapia em dezembro. Quando foi em março, eu fiz o PET scan. E está aí a surpresa, né? No dia 3 de março, eu fiz o PET scan. E pela primeira vez em um ano, esse tumor, ele mostrou um comportamento diferenciado. Ou seja, ele não cresceu em um dos lados, né? Não cresceu, ele parou. Ele manteve o mesmo crescimento que ele tinha em dezembro. E do outro lado, ele cresceu apenas 3 milímetros. Então, isso para mim, assim, foi um divisor de águas, né? Os meus exames laboratoriais, eu tinha uma dificuldade imensa, mas estúpida, de manter os leucócitos, de manter como é que se diz? As plaquetas. As minhas plaquetas em março, normais, meus leucócitos normais. Então, assim, poxa, tudo isso para mim é tipo assim, vai lá, continua que o caminho é esse, você está no caminho certo, né?
E o que é que eu posso dizer para vocês da hipertermia, do que eu já estou dizendo, né? As minhas dores acabaram da fibromialgia, a recuperação da minha imunidade. Varizes, eu tenho varizes nas minhas coxas. Essas varizes estão desaparecendo, né? As varizes estão bem discretas, tímidas, né? E eu tenho visto que a estabilidade com que eu tenho hoje, né, da minha saúde mental, da minha saúde física, hoje eu posso dizer, eu sou uma pessoa que saí de tratamento, eu fiz 22 quimioterapias, 30 radioterapias, 2 anos de uso de hormonioterapia. Gente, eu tenho hoje uma vida normal. O meu cotidiano, o meu dia a dia, é um dia a dia. Eu me lembro que eu tive fibromialgia, né? Então, é isso quando eu disse, Alexa, quando eu voltei hoje, no tempo que eu fiz isso, rebusquei tudo isso, eu disse, peraí, gente, o que é isso, né? Então, assim, eu quero compartilhar com vocês essa minha satisfação, essa minha alegria, né? Eu faço a hipertermia, um sono maravilhoso, eu transpiro, eu agradeço cada gota desse suor. Agradeço. Amo. Eu sou encantada pela biomática, eu sou encantada pela tecnologia. Eu queria só entender um pouquinho, que você pudesse explicar para o pessoal, né? Desde que começou a pandemia, a senhora tinha dito para mim que foi em março, né? E o único tratamento que a senhora tem feito agora é a hipertermia, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, março eu tive, né, os exames que a gente realizou. Em março, eu entrei nessa quarentena, nesse isolamento, e o único tratamento que eu estou mantendo é a hipertermia. Então, qual é a minha grande expectativa, inclusive, né? Eu devo estar retornando para a consulta com a minha oncologista agora em julho. Vamos fazer um novo PET scan. E eu vou ter a honra de lhe comunicar. Mas com certeza. Né? Com certeza. Vou compartilhar isso. Dona Miserável, você disse que é difícil não se emocionar com o fato do IPL ter seguido a esteira, mas eu te digo que é difícil não se emocionar com a sua história, viu? Eu estou aqui e caiu um cisco no olho aqui, que foi difícil de segurar, viu? Pedro! E então, teve um fato interessante agora com essa questão da pandemia, né, dessa quarentena. Eu apresentei uns sintomas. Eu tive dor de garganta, eu tive dor de ouvido, eu tive cefaleia forte, eu tive obstrução dos seios paranasais. E assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça, não acredito, confio, não pode. Então, fiz contato com a doutora Cláudia, imediatamente ela me orientou. Dona Esmeralda, nesse período vamos fazer 3 vezes ao dia a manta, vamos fazer 3 vezes, respeitando o intervalo de 8 em 8 horas para cada sessão. Gente, não deu outra. Né? Não deu outra, assim, eu tive um sucesso, uma resposta maravilhosa. Meu corpo adora a biomata, meu corpo adora a hipertermia. Então, assim, eu tive essa resposta super positiva, né? E queria dizer para vocês que é muito bom, muito bom. O que a gente gosta, o que eu gostaria, na realidade, é que inúmeras pessoas pudessem ter acesso, né, a esse tipo de tratamento, a essa tecnologia, porque realmente é um diferencial grande na nossa vida. Quem passa por um tratamento desse, quando você tem, assim, a oportunidade dada a você, você quer que todo mundo tenha acesso. É verdade. Muito legal. Mas, assim, eu agradeço muito estar aqui com vocês, poder compartilhar, né, nesse momento assim tão... Sim, eu tenho também um outro detalhe. Quando eu saí da quimioterapia em 2018, eu saí com edema na base lateral, onde eu fiz a cirurgia do lado direito, né? Então, passei 2 anos com esse edema, e quando eu comecei a fazer, lá na clínica da doutora, eu falei sobre esse edema, e eu comecei a ficar de lado, né? E não deu outra, eu não tenho mais o edema. Eu não tenho
mais o edema. Então, assim, a hipertermia na minha vida, ela trouxe tudo de bom. Ela está trazendo tudo de bom, né? Sensacional. Muito obrigada. Se eu tivesse aqui perto de mim, eu roubava um beijo agora, viu? Que fofo, eu também, hein? Muito bem, vamos lá, continuemos as nossas histórias, então, né, Alex? Isso aí, muito obrigada pela sua participação, obrigado. pelo carinho, viu? A gente está muito feliz e que o seu tratamento siga assim a pleno vapor e que a gente tenha notícias maravilhosas em breve aí, viu, dona Esmeralda? Querida, muito obrigada. Gratidão, gratidão. Então agora a gente quer chamar uma pessoinha muito especial também, que passou por um desafio, assim como a senhora, de um CA, e também teve um resultado muito incrível, e queria convidar ela, que é uma terapeuta, minha companheira lá na clínica aqui do Rio de Janeiro, minha parceira, minha sócia, e a Michela Costa. É um prazer estar aqui com vocês, partilhando um pouquinho da minha história. Então, eu descobri mais ou menos 1 ano e meio atrás, né? Eu estava sentindo umas dores e uma tosse persistente e fui ao médico, fiz um raio-x e quando eu cheguei no médico, eu não esqueço que ele estava muito confuso, eu falei, bom, o que houve? Tá. Ele falou para mim, olha, a gente vai fazer alguns exames complementares, mas você está no último estágio de um processo muito grave no seu pulmão, e eu sinto muito lhe dizer, a gente vai ter que entrar com quimio pesada para você, mas eu tenho poucas esperanças. Aí eu respirei fundo, né? Oh my God. E foi o dia mais difícil da minha vida, porque eu tenho um trabalho muito lindo aqui que eu quero fazer, né? Uma missão, praticamente, e eu fiquei muito triste nesse momento, mas eu sempre tive uma fé muito inabalável, né? A minha fé é uma coisa que, às vezes, eu mesmo fico admirada. Então, eu fui buscar dentro da medicina integrativa, que é o que eu acredito, uma possibilidade de cura. Eu acreditava sempre. Mesmo quando ele falou que não tinha jeito, eu falei, não, para todo mal existe uma cura. Então, eu vou buscar a minha cura. E eu passei por um processo, assim, de muito autoconhecimento, né? Resolvi ir contra todas as possibilidades da medicina convencional e também contra a minha família. Foi muito difícil, porque eu me senti muito sozinha nesse momento. Poucas pessoas me apoiaram, uma delas foi a Alexia. Muitas das vezes eu vim buscar ajuda aqui na casa dela, com respirador, né, com a minha amiga que é pneumologista também me auxiliando. Eu fiquei internada no Copador, que quiseram me internar, ela foi lá e assinou o termo, porque respeitou o meu desejo, e eu queria muito provar para mim que essa medicina que eu acredito funciona. Eu acredito que talvez essa doença veio para mostrar para mim e para muitas pessoas, como vocês que estão aqui me assistindo, que realmente existe uma saída que não é essa saída que a gente se autoagride, né? Porque, na minha visão, e para o meu organismo, eu não acho que eu não ia aguentar fazer quimioterapia e todos esses tratamentos convencionais. Então, eu optei por fazer esse tratamento, que foi bem, assim, no início muito lento, mas depois eu fui tendo muito conhecimento, a Alexia me ajudou muito, essa médica me ajudou muito, então eu fui fazendo várias coisas, né, desde ozônio, químio com ervas, no soro, GCMAF, ozônio, o veneno do escorpião azul, que vem de a homeopatia feita pelo veneno do escorpião azul, que atinge as células cancerígenas, né? E assim, eu fui fazendo isso, nesse meio tempo passando muito mal, e quando eu descobri que tinha metástase óssea, né, na torácica, na cervical e na lombar, as dores, vocês não têm noção do que é uma dor
de tumor de câncer ósseo. É assim, imagina uma brasa queimando infinitamente. Você tem vontade de vomitar de tanta dor. É o que eu sentia. Nesse momento, eu abri, eu estava sentindo tanta dor que eu falei, não, eu preciso de uma morfina. E eu tomei a dose máxima que vocês possam imaginar de morfina, e fiquei muito mal, porque eu vomitava muito, tinha muito contraindicação, eu tinha muita efeito colateral, né, da morfina. E aí foi quando eu resolvi, né, a Alexia me emprestou a Biomate, e olha, eu vou dizer para vocês que isso foi um divisor de águas na minha vida, porque além de acelerar todo o tratamento que eu estava fazendo, absurdamente, em um mês, a dor sumiu. Quando a dor começava a voltar, eu corria para a Biomate, e aí eu não tomava morfina, e aí foi quando eu comecei a me recuperar absurdamente. Eu comecei a recuperar a minha energia vital, porque a morfina acabava comigo, eu não conseguia render nada, né? E consegui ficar sem dor nenhuma. Era impressionante. 0 de dor em metástase óssea com deformação no externo. Era uma coisa absurda. E aí eu fui fazendo os tratamentos, conseguindo, né, interagir com tudo que eu estava fazendo, e em 3 meses e meio, eu hoje mandei o resultado do exame que eu fiz até no São Lucas, sumiu todos os tumores. Então, eu tive essa graça, né, até pelo meu perfil, por acreditar muito, eu acredito, assim, piamente em tudo que a gente faz, mas, assim, digo para vocês que, além do mérito, eu não indico isso que eu fiz comigo para todo mundo, porque era o meu corpo, era a minha escolha. Então, essa foi a minha escolha. Dentro desse tratamento todo, a Biomate foi um divisor de águas, porque, além de potencializar todo o meu tratamento, ela tirou a minha dor, que era uma coisa insuportável, não dava para viver com aquilo ali. Maravilhoso o depoimento da Michela. Uau! Gratidão a todos vocês por estarem aqui e espero que eu tenha contribuído muito aí. Com certeza, eu tenho certeza que temos pessoas aí que estão nos assistindo, que também estão passando por um desafio, que já até tem a Biomate, inclusive, e que eu tenho certeza que tudo que você falou aí, Michela, vai fazer toda a diferença para essas pessoas no tratamento delas e no processo delas. Inclusive, vai dar esperança e confiança no futuro, né? Com certeza. Dessa doença. Então, muito obrigada. Não sei se vocês estão vendo aí na minha tela, eu tenho aqui o raio-x da Michela, antes e depois. Impressionante. Sim. Olha isso, né? Em quanto tempo, Michela? 3 meses e meio. Para conseguir o resultado desse último aí. 3 meses e meio de tratamento, impressionante. Eu me lembro bem das vezes que a gente ia se encontrar em algum lugar e que ela estava tendo dificuldade de respirar. Ela narrava para mim que é como se tivesse espinhos dentro do pulmão e ela não conseguia respirar. E, além disso, com essa metástase óssea, ela dizia que parecia que o osso dela estava pegando fogo por dentro. Graças a Deus, eu não sei que dor é essa, mas pela forma como ela narrava, parecia algo muito absurdo. E, como ela falou para vocês, é uma loucura, né? Depois de usar a hipertermia, foi a única coisa que ajudou, conseguiu aliviar essa dor, né, Michela? A gente tá falando aqui a gente entrou no centro desse evento, né? Dessa conversa que a gente está tendo aqui hoje, né? O caso da Michela é um dos que está registrado aqui na nossa planilha, no nosso compartilhamento de casos, né? Nós criamos aqui uma base de casos de protocolo de tratamento, aqui o caso da dona Maria Esmeralda, quais foram os tratamentos realizados, né? Protocolos utilizados, o caso da Michela. Nós temos outros que vão falar daqui a pouquinho, né? O objetivo é que a gente possa, juntos aqui, pessoal, todos profissionais integrativos em suas especialidades,
que a gente possa enriquecer essa base cada vez mais. Tá? Então, eu convido a todos aqui presentes que participem conosco, tragam histórias, tragam casos concretos para a gente, para que a gente possa ir montando essa base juntos. Né? Isso é para a gente trocar experiência e demonstrar cada vez mais a potência realmente do tratamento integrativo. Né? Eu não estou falando só da hipertermia, mas do tratamento integrativo como um todo, né? Para que a gente possa realmente formar um conhecimento e uma base que vai sustentar tudo que a gente defende. Né? Aqui, por exemplo, tem um caso de uma terapeuta e uma paciente que preferiram não ser identificadas, né? Inclusive com suspeita de coronavírus. Né? Essa paciente em questão, uma professora de 42 anos, ela teve contato direto com uma pessoa infectada. Logo na sequência começou a sentir os sintomas, falta de ar, dor na garganta, e ao procurar a terapeuta integrativa, a biorressonância apontou o vírus, o coronavírus. Né? Diante disso, ela fez um tratamento intensivo de 4 horas, sendo 2 horas de hipertermia com 70 graus e 4 horas de PC-ZAP da nova ciência, com a frequência específica, de acordo com a biorressonância. Depois dos períodos, respiração normal, né, os sintomas eles já deixaram de incomodar a paciente, e a biorressonância indicou a ausência daquele vírus. Né? Então a gente percebe aí que realmente existe uma potência nesse tratamento, né? E convido a todos que troquem informações conosco, né? Que participem conosco aí, que exponham os seus casos, participem com a gente das próximas lives, para que a gente possa enriquecer isso aqui, realmente se tornar uma grande base de conhecimento compartilhado entre todos nós. Vocês vão receber, pessoal, vocês estão participando conosco, vocês vão receber um link para que vocês consultem essa planilha, beleza? Ela vai ficar disponível. Óbvio, a gente respeita a privacidade de todos que querem, né, que preferem ter os seus casos, os seus nomes preservados, óbvio, né? Mas fica o convite para que a gente faça isso aqui uma grande base colaborativa. Ok? Maravilha. Então, vamos dar sequência aqui na apresentação. Agradeço mais uma vez aí o compartilhamento dos casos, que foram maravilhosos. Muito bom saber que a gente está tendo esse tipo de resultado com a hipertermia aqui no Brasil, né? Que a gente já sabia que tinha em vários lugares aí do mundo, no Japão, nos Estados Unidos, mas agora saber que estamos tendo aqui no Brasil também é muito bacana essa informação. Então, agora, já que o Pedro falou dos casos aí de coronavírus, eu quero trazer para vocês um artigo científico que também está publicado no Google Acadêmico, que mostra que o coronavírus é vulnerável ao calor e à umidade. Eu acho que a gente já tem visto isso aí na mídia, né? Mas esse artigo que foi publicado, falando especificamente do SARS coronavírus, nesse estudo descobriu-se que a partir de 38 graus centígrados esse vírus ele perde a sua viabilidade, ele enfraquece rapidamente. Então, imagina, a gente está falando de 38 graus. Com a esteira Biomat, a gente consegue elevar a temperatura da pessoa basal em 1 a 2 graus. Então, não é de se espantar que a gente tem esse caso aí da terapeuta lá do sul, de Campo Grande, que tratou, na verdade, ela teve 5 casos de coronavírus que foram tratados com a Biomat com frequências, e ela narrou que muito rapidamente ela consegue acabar com os sintomas dos pacientes usando a esteira na temperatura máxima. Então, quem tem a esteira já, quem está usando a Biomat, pode ter isso como uma grande ferramenta, inclusive aí, né, nesses casos de coronavírus. Deve usar e abusar do calor, porque isso já é uma informação generalizada. Todo mundo sabe que o vírus é suscetível, mas ter um artigo científico assim que fundamenta isso nos ajuda mais ainda. E quero dizer que também já tem outro estudo publicado, depois, para quem quiser, nós podemos compartilhar esses estudos, que foi feito especificamente sobre a Biomat, é uma revisão de literatura, mostrando que realmente a Biomat tem um alto poder antiviral. Tá? São estudos que já estão publicados e vão estar à disposição de vocês.
sobre ainda o coronavírus, essa doença Covid-19, eu gostaria de falar que a gente já sabe que essa doença ela causa uma grande inflamação no corpo do paciente. E como a hipertermia tem a ação anti-inflamatória, a gente entende aqui também como que a hipertermia, além de enfraquecer o vírus pelo calor, pode ajudar no processo do paciente, porque a gente sabe que o Covid-19 causa agregação de hemácias, de eritrócitos, né? E a gente também sabe que com a Biomat, com a hipertermia, você em 30 minutos de tratamento desagrega essas hemácias, melhorando muito a circulação do paciente, né? E resolvendo essa questão aí que a gente chama de efeito Rouleau na microscopia de campo escuro. Então, eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar agora um vídeo que está exibindo exatamente um paciente que estava com esse tipo de inflamação, agregação de hemácias, e a gente tirou uma gotinha de sangue do paciente no laboratório, vimos o que estava acontecendo, e 30 minutos após o uso da Biomat foi olhado novamente o sangue do paciente. Olha que legal esse resultado aqui, com apenas 30 minutos de tratamento. Este experimento consistió en dos casos. El primer caso, en el que un experimentador usa Biomat. El segundo caso, en el que él no usa Biomat. Se analizó extrayendo sangre caso por caso. En el caso de que el experimentador descansa con Biomat durante 1 hora y en el otro, él descansa sin Biomat durante 1 hora. En el resultado sin Biomat, se observó la aglutinación sanguínea en glóbulos rojos y la disminución de la actividad de ellos. En cambio, con Biomat, se observó la actividad separada de cada glóbulo rojo como se muestra en la pantalla. Es decir, se comprobó que Biomat ayuda a purificar la sangre y la circulación sanguínea. Muito interessante esse resultado, né? Como vocês estão vendo aí, a gente está falando de apenas 30 minutos de tratamento. Essa imagem que eu estou compartilhando agora na tela com vocês, a imagem número 1, você tem do lado esquerdo a imagem normal, a foto desse sangue vivo do paciente, mostrando as hemácias todas aí aglomeradas, significa que é processo inflamatório, né? E do lado direito você vê um zoom dessa mesma imagem. Então essas células, quando estão em efeito Rouleau, assim, todas aglomeradas, elas não estão respirando muito bem, não estão conseguindo absorver nutrientes e nem eliminar as toxinas. Isso aí é um exame que foi feito com uma paciente de 54 anos, que fez uma sessão de Biomat, 30 minutos a 70 graus, depois de 30 minutos na esteira, coletou-se o sangue dela, e tirou novamente a foto, que é a imagem número 2, e vocês estão vendo aí as hemácias todas desagregadas, fluindo rapidamente pelo plasma. Então, é um efeito maravilhoso que a gente pode dizer que é uma ajuda grande em casos de coronavírus, que a gente sabe que estão tendo que ser tratados com anticoagulantes, anti-inflamatórios e antibióticos. Então, a hipertermia é um super tratamento aí para esse tipo de coisa também. É um tratamento coadjuvante aí em caso de coronavírus. E terminando essa parte aí, mostrando a questão da inflamação, para quem conhece a termografia, essas imagens são imagens de termografia de um paciente que estava com várias áreas de calor intenso, então a gente vê aqui perto da axila, mesmo no tórax, ali perto do cotovelo, ali no pescoço também, na região da tireoide. Ali a gente vê bastante áreas vermelhas, avermelhadas e laranja, que demonstram concentração de calor, inflamação, potencial de questões físicas. E a pessoa, depois de 30 minutos na Biomat, olha que interessante, é um pouco contraintuitivo, né? A gente acha que vai colocar o paciente no calor, na esteira, e que vai aumentar a área de calor, justamente o contrário. Essa imagem é sensacional, porque ela demonstra o efeito potentíssimo anti-inflamatório dessa tecnologia de hipertermia. Então, 30 minutos depois de estar no calor, você vê o paciente de novo na termografia e olha que diferença absurda
as áreas, né, todas de calor ali, de inflamação, estão azuis novamente. Passa a palavra para o Dr. McCarthy. Bem-vindo, querido. Bem-vindo. Olá. Tudo bem, querido? Boa noite. Você está falando de onde, McCarthy? Boa noite. Eu estou em Alto Alegre do Maranhão. Eu estou a 200 quilômetros de São Luís. Satisfação imensa estar com vocês agora. Desde semana passada eu tive o convite, eu sabia que não podia perder, e eu estou de plantão ainda, estou na correria, acabei vindo há pouco para cá, para poder só dar uma saidinha, o colega ficou lá me rendendo, mas, pô, prazer imenso estar falando com vocês aqui todos, e sem dúvida, Alexa, pô, você está sempre nos meus sonhos, nos meus pensamentos, você é uma pessoa espetacular, muito espiritualizada, que eu tenho uma satisfação de ter comprado a Biomate para suas indicações, sua influência, e com certeza eu uso ela há muito tempo, né, e com muito fervor. Nós somos FIRE, né? Somos FIRE, é isso aí. Muito frio. Dá uma hashtag, né? Mas brincadeira à parte, eu estou desde o dia 27 que eu vim para cá, para o interior. Deixei meus pais, passei uma semana com meus pais, eu trabalho em UTIs e UCIs, né? E trabalho em regime de plantão, fazia ambulatório, e tenho trabalhado nessa pandemia, né? Praticamente quase todo dia, né? Faço uso da Biomate, faço uso de ozônio, faço uso de vitaminas em dose alta. Eu trabalho 24 horas, os hospitais aqui não tem a demanda imensa como tem na capital, mas tem uma população bem louvável, né, que eu tenho ajudado, e é onde meu avô nasceu com minha avó, e eu estou tendo trabalhado, né, e aí desde o dia 27 de março, eu acho que eu tive 5 dias de folga, praticamente, e pegando o acesso central, entubando muito paciente com Covid. Infelizmente a gente já perdeu aqui na cidade 17 pessoas, na outra cidade que eu trabalho a gente já perdeu 23, a gente abriu outro hospital de campanha ontem com 40 leitos, né, tudo isso no Hospital do Estado. E aí, falando para vocês o que eu tenho na questão do rolô, né, na questão do rolô, nas hemácias, o que eu percebi? Eu perdi pacientes nas noites de chuva, né, quando esfriou. Quando esfriou, eu perdi pacientes nas noites de chuva, os pacientes estavam bem, Covid, estudando o mecanismo da doença, e quando anoiteceu, choveu, no outro dia o paciente amanheceu, espinéia saturando muito mais baixo, mesmo na máscara de reservatório, a gente botando 10 a 15 litros, e infelizmente, no outro dia descompensou, foi para tubo, né? Só que a gente sabe quando entuba, bota oxigênio terapia, com fio de 100%, gera muito Eros, né? Gera muito oxidantes também. O oxigênio é vida, mas em compensação demais faz mal, né? Faz mal. E mesmo com pressão, mudando os parâmetros da ventilação mecânica, com pressão, com volume, não dava, porque com vidro fosco fazia telectasia, a gente fazendo tomografia, avaliava, tal. Para ter noção, eu fiquei surpreso um dia que choveu, no outro dia eu fui pegar um acesso central no paciente para fazer droga vasoativa. Na hora que eu peguei o acesso com cateter, tudinho estava na veia, começou a descer o soro, junto com a droga vasoativa. Fechou, parou de passar o soro em bomba. Peguei de novo, fiz a mesma coisa, o sangue tão grosso, tão coagulado, as hemácias todas, tu pegava, tu sentia que criava uma bola, né? Temperatura, importante para ativar o potencial zeta da hemácia para poder desagregar, né? Muitas pessoas falam de pH, mas o potencial zeta. Esse potencial zeta é importante, né? E a Biomate eu tenho percebido também em relação à questão de voltagem, né? Com a ametista, que eu amo, 7,5 kg na ametista lá, então, que é a evolução espiritual. Adoro, eu comecei a amar a cor violeta justamente por conta dessa pedra semi-preciosa que a gente tem lá. E eu quero dizer assim, ajuda muito. Um abraço, Alexa, obrigado, Pedro, aí, por ter aberto a mensagem aí. Eu estou aqui cheio de informações, estou no front aí, vai fazer já
75 dias, até um pouco mais. E de Covid, eu acho que eu tenho entendido um pouquinho, porque eu já vi inúmeros pacientes passando por mim. Um N muito grande de amostra, entendeu? Eu queria poder usar isso no dia a dia, né? Mas, em compensação, a gente vai chegar nesse ponto ainda, né? Se Deus quiser. Vamos ter as oportunidades. Muito bem. Alexa, por favor, dá sequência para a gente. Vamos lá. Obrigada, querido. Tudo de bom. Obrigado, doutor. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Então, na verdade, eu vou compartilhar aqui minha tela novamente com todos. Eu vou procurar ser breve, né? Porque nós já estamos no adiantado da hora aí. Que está muito interessante as nossas partilhas, mas vamos falar rapidamente. Então, como nós vimos, os raios infravermelhos longos, eles atuam no nosso organismo ativando a produção do óxido nítrico. Para quem não ouviu falar do óxido nítrico ainda, é uma molécula gasotransmissora que transmite sinais que induzem mudanças no nosso organismo. Então, elas causam vasodilatação. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, é uma imagem que mostra a célula, o calibre da célula aumentando, né, justamente pela influência dos raios infravermelhos longos. E isso foi descoberto por 3 pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 1998. Eles descobriram que essas moléculas, que o óxido nítrico, tem um impacto muito significativo no nosso sistema cardiovascular. Então, imagina que maravilha uma terapia que vasodilata, né, os nossos vasos e que consegue desagregar as hemácias também. Então, tem esse efeito que é muito bacana para nós. Eu queria pedir para o Macarte, eu acho que o microfone ainda está aberto, se você puder fechar um pouquinho, que está dando um pouco de interferência ainda para a gente. Eu fecho. Tá ótimo. E eu gostaria de falar agora um pouco, eu acho que nós temos ainda um caso, né, Pedro, de uma pessoa que mandou um vídeo para a gente, que estava com um problema muito sério de sono, ela estava com insônia, com um nível de estresse muito elevado, sofrendo de síndrome de burnout, ela não conseguia dormir alguns dias seguidos e estava desesperada, e ela teve um efeito muito sensacional. Eu tenho aqui alguns artigos, né, que eu posso compartilhar com vocês. Um artigo científico que foi publicado por um pesquisador, o Dr. George Grant, num jornal de medicina anti-envelhecimento chamado Prime, lá nos Estados Unidos, mostrando que o uso da Biomat, aqui nesse caso foi feito um estudo com a Biomat especificamente, e ele demonstrou, né, que com um estudo com 12 pacientes, ele teve redução significativa da dor e dos níveis de estresse. Ele comprovou isso com alguns parâmetros do sangue, incluindo redução do cortisol, né, que é o hormônio do estresse. Então, isso já está publicado aí em estudos científicos. Além disso, a gente tem efeitos muito potentes também na psiquiatria, porque a gente já sabe que em pacientes com distúrbios de depressão, existem algumas regiões do cérebro que regulam a temperatura corporal, que é o córtex órbito frontal, o córtex cingulado e o córtex estriado ventral. Eles ficam regulados negativamente. Então, quando a pessoa entra em hipertermia, ela vai normalizando a função dessas áreas do cérebro. E é por isso que a hipertermia tem uma potente ação no tratamento da depressão. Então, quem quiser ver também, no PebMed brasileiro, existe um artigo científico que já foi publicado mostrando o efeito da hipertermia no tratamento da depressão. Então, eu queria pedir agora para o Pedro trazer para a gente o vídeo de uma paciente também da doutora Cláudia, maravilhosa. Muito obrigada, doutora Cláudia, pela sua participação, por estar compartilhando esses casos lindos da dona Esmeralda com a gente. Eu queria pedir que a gente possa passar o vídeo da Mari, que está lá na Bélgica. Ela queria estar conosco hoje, ia dar o depoimento ao vivo, mas, infelizmente, devido à diferença de fuso horário, que é enorme, não foi possível ela estar conosco. Porém, eu tenho certeza que ela estaria aqui muito feliz. E ela enviou um vídeo para a gente, para poder falar um pouquinho sobre o que aconteceu com ela nesse sentido. Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu tenho 39 anos, eu moro em Ninove, na Bélgica.
e eu estou aqui para falar um pouco sobre a minha experiência com a Biomate. A Biomate foi muito importante para mim, porque eu tive um processo de síndrome de burnout e ansiedade, e na época, em 2018, eu fui recomendada pela doutora Cláudia Loureiro, né, na clínica IPL, para fazer esse tipo do processo. Eu fiz com uma temperatura de 55 graus, eu fiz 5 sessões, eu não consegui dormir. Eu me lembro que na primeira noite eu não consegui dormir de jeito nenhum antes de fazer a Biomate. E depois das 5 sessões, de 1 hora cada tempo, eu consegui dormir. Graças a Deus. Eu não fiz nenhum exame complementar. Foi a Biomate exatamente, foi exclusiva. E foi muito bom para mim, foi muito bom. Depois dessas sessões todas eu consegui dormir. Eu queria muito agradecer a Alexia, né, e a equipe da IPL, né, a doutora Cláudia, que na época me indicou a questão da manta, que foi muito legal para mim. Eu realmente me recuperei depois dela, tá? Eu queria agradecer. Obrigada, e a Biomate é muito bom. Usem. Muito bem, então esse foi o vídeo. É por isso que a gente trabalha, né, Alex? Não é, Pedro? Você imagina, a Mari falou para mim que é uma sensação horrível não conseguir dormir, e o pai dela é médico, ela estava dizendo que ele recomendou que ela tomasse alguma coisa, um Rivotril da vida, e que ela não está acostumada a tomar essas coisas, e que foi tomar uma noite, e que no dia seguinte ela ficou com uma ressaca horrível do remédio, e nunca mais quis saber de tomar remédio. E que a Biomate foi uma coisa sensacional, porque é uma maneira natural dela dormir, e foi o que conseguiu realmente reverter esse problema da insônia e do estresse muito elevado que ela estava naquele momento. Então, eu acho que, assim, como a gente já está mesmo no adiantado da hora, eu vou resumir a minha apresentação. Também acho que a gente já falou quase tudo que era o propósito do dia de hoje. A gente pode, inclusive, marcar outras apresentações aí no futuro, né? Porque tem muito material bacana para ser compartilhado. E se alguém quiser saber mais informação sobre a Biomate, né? Nós estamos aqui à disposição, podemos falar individualmente. Quem quiser pode entrar no nosso site. Eu acho que eu vou terminar dizendo que aquele grande pesquisador japonês, o Dr. Masaru Emoto, ele era um grande admirador da Biomate, e quando ele vinha aqui no Brasil, ele que fotografou os cristais de água, né? Existe um trabalho de pesquisa muito lindo dele, publicado em vários países. Ele sempre fazia questão de deitar na Biomate quando a gente viajava para outros países. Eu trouxe o Dr. Masaru Emoto para o Brasil em 2 oportunidades, e ele sabia, né, do benefício e da importância de usar essa ferramenta maravilhosa para a nossa saúde. Então, quem quiser saber mais especificamente aí sobre isso, pode entrar no nosso site, que é o site biomate.com.br. Lá no nosso site você consegue baixar o livro do Dr. Nobuhiro, que é o 4º tratamento para os refugiados da medicina, e estamos à disposição aí. Continuem, por favor, postando casos. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aí são terapeutas e médicos, então, como o Pedro falou, a gente está fazendo um banco de dados, e seria maravilhoso poder receber quanto mais casos possíveis para que outras pessoas aí possam se beneficiar disso também. Então, eu agradeço a participação de todos. Obrigada, Pedro, e passo a palavra para você novamente. Quem quiser participar conosco de novas lives, está aí super convidado. A Clarissa Brasil já disse que na próxima vai compartilhar, hein? E a Lucília Ribeiro também, maravilha. Delícia, pessoal. Fico muito feliz. Eu posso só dar uma palavrinha? É Raquel do claro. IPL. Ô, Raquel! Pode não, deve. Eu sou administradora da clínica, trabalho com a doutora Cláudia, e fico muito honrada, assim, de coração,
pelo trabalho que a gente vem desempenhando aqui em Maceió. Assim, é gratificante ver, principalmente, a minha querida Esmeralda, pelo depoimento. Assim, a Manta é maravilhosa. A gente tem, assim, né, assim, esses 2 casos é porque o que eu pensei, mas tem outros casos que outros pacientes fazem e tem um resultado muito bom, muito significativo. E assim, isso precisa ser mais divulgado, sabe? Lógico que a medicina integrativa, ela realmente precisa quebrar paradigmas da medicina convencional. Então, assim, eu só tenho realmente a agradecer a paciente Mariana Esmeralda pelo esse depoimento, assim, maravilhoso. E a Biomate, assim, sem dúvida, eu recomendo a todos. É um divisor de águas, né? Um dos tratamentos de CA, de ansiedade, enfim, inúmeras patologias que a gente são várias, né? E a gente aqui de Maceió, estávamos em Recife, mas como a demanda de Maceió foi muito grande e permanecemos a demanda de Maceió muito grande e permanecemos só em Maceió. Então, está de portas abertas a nossa clínica para o que desejar aqui em Alagoas, viu? Poxa, isso. Maravilha. Que honra. Ficamos felizes demais, Afonso. Tem uma pergunta, Clarissa Brasil. Pode usar Biomet e ILIB? Sim, claro. Obrigada pela pergunta, Clarissa. A gente deve e pode usar a Biomate com todos os equipamentos frequenciais. Isso é uma discussão que eu já tive uma vez com o Alexandre Távola, da Nova Ciência, e a gente concorda que a Biomate otimiza e melhora todos os tipos de tratamento que a gente possa estar fazendo com frequência. Então, seja no PC-Zapper, usando qualquer dessas frequências, o ILIB, até se você estiver fazendo ozônio no paciente, se o paciente estiver recebendo tratamento intravenoso, soro de vitaminas, minerais, sempre é bom você utilizar a Biomate. Inclusive, eu aproveito para dizer que hoje eu tive um caso interessante de uma paciente que a gente acompanha lá na Califórnia, em Santa Bárbara. Ela está passando por um desafio de câncer de mama e justamente hoje ela foi fazer uma aplicação intravenosa e ela relatou que no dia anterior ela estava fazendo essa aplicação sem a hipertermia e que ela sofreu muito porque deu muito frio nela, ela bateu o queixo de frio, foi desafiador fazer a terapia e que na segunda sessão ela pediu para o naturopata dela usar a Biomate junto e ela falou que foi o céu na terra, que não teve dor, que não teve problema, que ela relaxou completamente, que foi mais fácil pegar o acesso venoso e fora o caso de que o medicamento penetra muito mais profundamente nas células e tem um resultado muito mais contundente. Então, excelente. Pode seguir adiante, tá bom? Isso. Qualquer contato mais direto, qualquer dúvida, qualquer assunto relacionado à questão de hipertermia Biomet, vocês têm também o contato da Kátia, que foi quem os convidou, né? Ela está à disposição aí para direcionar qualquer assunto. Beleza? Então, novamente, agradecimento a todos, né? Fiquem todos com Deus. Alexia, você quer colocar mais alguma coisa, mais alguma informação? Não, só que isso, que a gente vai continuar fazendo essas reuniões novamente para um número limitado de pessoas, mas quem quiser indicar, recomendar para outras pessoas, pode falar com a gente, que a gente inclui também, né, pessoas que têm interesse em saber mais sobre isso em outras reuniões futuras. Isso aí. Tá ótimo. Então, pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite a todas. Fiquem todos com Deus.